A Sandra Camacho, originária da África do Sul, mudou-se para a Madeira aos 5 anos, onde passou a sua juventude. Aos 18, saiu para a Faculdade de Medicina e percebeu desde cedo que os seus interesses eram em áreas que promovessem a saúde e o bem-estar. Aprofundou os seus conhecimentos em medicina desportiva e reabilitação cardiorrespiratória. No entanto, foi durante o seu mestrado de medicina regenerativa para o envelhecimento saudável, realizado em Madrid, que realmente se encontrou profissionalmente. Atualmente, dedica-se a promover o envelhecimento com qualidade de vida e promove todos os dias, junto dos seus pacientes, uma medicina que se foca na inclusão de hábitos saudáveis como o seu melhor fármaco. Nutrição, exercício físico, suplementação, modulação hormonal e mudança dos hábitos de vida são os 5 pilares pelo qual rege a sua prática. É uma mulher resiliente que olha os obstáculos como um desafio, ou não fosse uma ex-atleta de competição de 400 metros barreiras. Hoje temos o prazer de ter aqui connosco a doutora Sandra Camacho. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui connosco. Obrigada, obrigada. É verdade, eu comecei o meu percurso desde a infância na parte desportiva, que eu julgo que foi uma das grandes heranças que me foi proporcionada pelos meus pais, uma família em que de 4 filhas, 3 foram para o desporto, e foi no desporto que nós encontramos uma maneira de estar na vida, de ganharmos competências internas, estas as quais foi falada, da resiliência, da prática do desporto para poder ultrapassar os desafios de uma adolescência, da ansiedade, das frustrações, de podermos socializar, termos hábitos de vida saudáveis, estarmos em meios ambientes ao ar livre, e este percurso acabou por fazer parte de mim de uma forma muito, muito natural. E então, a partir daí, tenho uma das minhas irmãs que também é médica, outra que é fisioterapeuta osteopata, e poderia perfeitamente ter enverdado pela prática profissional desportiva, mas a parte da saúde, do olhar ao outro, do cuidado, chamou mais por mim, e portanto quando entrei em medicina, entrei mais numa perspectiva de saúde do que de doença. Engraçado, entrei mais pela saúde. E nós, quando começamos sempre algum curso superior ou outro tipo de cursos, nós no início não sabemos muito bem para aquilo que vamos. E à medida que os anos foram passando e as experiências que fui tendo, as pessoas com quem eu fui aprendendo, fui-me apercebendo para que ramo é que me iria direcionar. Então acabo por me direcionar para a parte da medicina física e reabilitação, portanto o aparelho osteomuscular, neurológico, pediátrico, portanto a parte da reabilitação é completa e é de cronicidade. E foi durante a minha especialidade como fisiatra que comecei a fazer as pós-graduações em reabilitação cardíaca, respiratória, medicina desportiva. E aqui, dentro da cronicidade, apercebia-me, cada vez mais, as pessoas apareciam já num término de uma condição e que poderia ser prevenido. E este olhar, portanto, eu até comecei ao contrário, comecei com o fim de um pós-agudo. Quando tudo acontece e as pessoas são enviadas para casa e necessitam da recuperação e que já têm os fatores primários, secundários, terciários, vão começar uma nova etapa da sua vida. E até mesmo nesta fase secundária de patologia, a prevenção inicia-se, portanto a pessoa começa a nutrir-se melhor, a suplementar, nunca tinham feito desporto, necessitam de aumentar a mobilidade e é interessante olhar ao contrário, portanto vermos que num estadio final de uma limitação e incapacidade, como é que as pessoas recuperam novamente a vontade de estarem com vida e com vitalidade. E isso é muito bonito. E a partir daí transpor um pouco para as pessoas que estão numa fase inicial, dos 20, 30, como é que nós podemos prevenir algo que eu já vi em presença aos 50, 60, 70 e que poderíamos prevenir, se não aconteceu tudo bem, mas há sempre uma alternativa. Depois, posto isto, gosto muito da saúde da mulher, também sou mulher, claro que sim, e acabou por também
tenho pacientes masculinos, obviamente que tenho, mas a parte da mulher, das suas exigências, de tudo o que acarreta a vida de uma mulher, desde a parte individual, familiar, profissional, como se integra na sociedade e o quanto que nós temos estas exigências em nós e que queremos continuar a sermos mulheres femininas, termos o nosso lugar, mas também cuidarmos de nós de modo a que estejamos preparadas para enfrentar todos os desafios que acarreta numa mulher que esteja numa idade fértil, numa mulher que, se por acaso quer ser mãe, constituir família, ou as próprias mulheres que são cuidadoras de outras, não é? Também é outro grande desafio. Como é que nós podemos estar aqui na sociedade e termos sentirmos bem, não ocupando nunca o lugar do sexo oposto, são lugares completamente diferentes, acho que são papéis e dois sexos que se conjugam muito bem, cada um com as suas limitações e pontos fortes, não é? Mas vamos puxar o melhor que podemos fazer por nós, mulheres. E tendo em conta o tema desta live, que tem muito a ver com a maternidade, não é? Que é uma etapa na fase fértil da mulher, antes de deixarmos a parte da fertilidade quando entrarmos na menopausa, ou quem já entrou, e é outro grande ciclo que a mulher vai ter que passar e já não será assim tabu. O que eu tento mesmo é desmistificar este tabu. Portanto, há sim uma fase em que perdemos, todos nós temos declínio hormonal, a mulher, o sexo feminino, entrará numa fase em que não irá produzir mais hormonas. E o que é que nós podemos fazer para que a qualidade de vida assim o mantenha? E atenção, nesta fase em menopausa, nas mulheres que foram mães, imaginem tudo o que acarreta. Portanto, há um declínio e depois há os filhos que estão a chegar às suas idades adolescentes e adultícias e a mulher mãe profissional também tem que estar bem e é uma fase para usufruirmos bem. Sem dúvida. Sim, eu acho que este tema é extremamente pertinente. Acredito que quando as pessoas decidem ser mães e se tornam mães, todo este papel da saúde e do bem-estar acaba por vir ao de cima e existe uma preocupação redobrada, não é? Aqui, do ponto de vista da alimentação dos cuidados a ter, suplementação, pronto, e daí este tema fazer todo sentido e também numa perspectiva longínqua, não é? No sentido de acompanharmos os nossos filhos na nossa melhor versão, na nossa melhor performance física e mental, e pronto, e daí trazer aqui este tema que é importante ser valorizado. Acredito que existe aqui uma certa... Às vezes as pessoas só se preocupam com estas questões quando têm algum tipo de problemas, quando têm uma certa doença que acaba por condicionar que se preocupem com estes pilares basilares de medicina anti-envelhecimento, mas acredito que isto deverá ser promovido logo desde cedo, começando pelo desporto e por uma boa alimentação, que é logo meio caminho andado para uma juventude e uma fase adulta muito saudável. Queria perguntar-lhe assim, como é que quais é que são exatamente os pilares da medicina do anti-envelhecimento, pelos quais rege o seu protocolo, não é? E de que forma é que isso pode melhorar a nossa qualidade de vida? Muito bem. Esta medicina é uma medicina praticada, vou falar por mim, por médicos, em que os nossos primeiros ensinamentos vêm da Faculdade de Medicina e que são ensinados, obviamente, mas não é uma nova moda, é uma medicina que existe. Acaba por estar um pouco, não está dentro do curso de medicina, mas está numa aprendizagem pós-curso de medicina para quem queira abordar a saúde, a medicina de uma forma um pouco mais abrangente. Portanto, é uma medicina que não vai passar só pela medicação da patologia.
mas vamos também tomar muito em conta a prevenção e temos tempo para fazermos esta medicina. É preciso tempo, é preciso estudar mais e é preciso ir à procura. Esta medicina, que o nome mais correto seria a medicina para o envelhecimento saudável. Portanto, o nosso tempo passa, o nosso tempo continua e nós queremos um tempo que não nos corta assim tanto as pernas daquilo que pode ser uma vida bonita e plena com a condicionante que nós envelhecemos, sem dúvida, mas podemos envelhecer mais e melhor e com mais qualidade. Através de quê? Através destes pilares, que são a nutrição, o sono, o intestino, a suplementação, as hormonas, quando necessário. Isto porquê? Porque nós envelhecemos porque temos declínio hormonal e temos carências nutricionais. E então, à medida que este processo vai acontecendo, a partir dos 20 anos, começamos já a perder, já a ganhar placas de colesterol lentamente. E, portanto, a partir daqui, se tivermos alerta para que a nossa alimentação não poderá ser abusiva, teremos que ir buscar os alimentos que tenham nutrientes essenciais. Que possam contribuir para as funções do nosso metabolismo, que teremos que cuidar do nosso sono, porque o nosso cérebro precisa de descansar, o nosso processo precisa de sono. O sono reparador é uma fase em que o nosso metabolismo está também em recuperação, em regeneração. O intestino porquê? Porque é no intestino que nós produzimos boas hormonas, é no intestino que se tivermos boas bactérias, elas vão buscar os alimentos, os nutrientes que são importantes para absorvermos e o que não for necessário será eliminado. A suplementação cada vez mais, basta só uma boa alimentação, cada vez menos, ou cada vez apoiá-la mais. Porquê? Porque os nutrientes, nem todos os alimentos vêm com uma boa constituição. O solo europeu não tem selênio. Os nossos desgastos são tão grandes, que nós, em fases de maior trabalho, stress, exigências psicológicas, exigências emocionais, fatores individuais de cada pessoa na sua vida, não é? Na sua vida psicológica, vão necessitar de maior nutrição, de maior suplementação de ômegas, de magnésios, de selênio, de ferro. A mulher precisa muito de ferro. Outra questão muito importante. Na alimentação. Na alimentação é difícil, a pessoa diz, comer, será que teremos que ir ao nutricionista? É bom o apoio pelo nutricionista porque tem competências para isso. Mas nós, quem não puder, ou não puder ter esse acompanhamento, cada vez mais as redes sociais falam, as nutricionistas, os nutricionistas estão a falar, as mensagens estão lá. Então o ideal será fazer o quê? Vamos investir mais nos legumes, mais nas carnes brancas, como o frango, os ovos, proteínas boas, vamos buscar fontes de ferro às folhas verdes, vamos deixar os alimentos processados, tudo o que vier dentro de uma embalagem de plástico, tudo o que estiver tão pronto à mão, acreditem que se foi necessário estar tão pronto à mão, tão processado, como é que será que ficará dentro de nós? E se formos um pouco para trás, a nossa descendência, não é? Os alimentos tinham formas, tinham cores, eram precisos ser cozinhados, não é? Não é uma comida rápida, fast, não é? Existe e está à nossa mão. É claro que uma boa nutrição, e é um fator que limita em grandes famílias o fator económico, não é? Os alimentos biológicos cada vez mais têm o seu valor devido à produção com que são feitos, tudo bem. Mas há outras formas, dentro daquela que nós pudermos, de irmos buscar os alimentos que tenham formas, não é? Em relação à suplementação, essa sim, existe no mercado muitos suplementos que confundem muitas pessoas, é preciso uma certa pesquisa porque nem tudo o que vem de ervas e o que se vende em qualquer loja
ou farmácia ou instituição que diga que é biológico é bom, não é? Há muitos suplementos que têm várias marcas e não podemos estar a tomá-los todos porque dizem que ele faz bem ao coração, que ele faz bem ao rins, faz bem ao... Vamos tomar tudo. Não! Há que haver realmente um certo cuidado, um certo estudo, não ir atrás que se aquela pessoa faz 5, 7, 8 suplementos assim, eu também o farei. Sim, é Há completamente maneiras de individual. procurar. É individual, exatamente. Na a minha consulta é mesmo individual. Cada pessoa que me aparece à frente, as suas queixas, os seus sintomas, o seu estilo de vida, eu costumo perguntar: o que é que a trouxe até mim? Qual é o seu principal objetivo? O que é que está por trás disso? E, portanto, eu não tenho algo mecanizado. Eu terei que ir muito de encontro às necessidades de cada pessoa. E para vos dizer uma Sim, coisa muito importante. Nesta medicina falamos muito em hormonas. Hormonas que serão importantes quando a indicação e o sintoma e a queixa. Mas vou-vos dizer, dar hormonas, repor, não é o suficiente. Porque é a mesma coisa que nós termos um terreno com uma árvore e uma maçã. A maçã será a hormona. Para que aquela árvore cresça e que dê uma maçã boa, com uma boa cor e um bom sabor, aquele terreno tem que estar bem tratado. E os pilares que nós introduzimos na nossa vida, são esse terreno. Se eu tiver uma boa condição física, se tiver um bom peso, se alimentar-me bem, ingerir um bom conteúdo de água, se produzir, se tiver boas funções enzimáticas, a minha árvore, portanto, todo o meu ser estará muito mais, o meu organismo preparado para receber uma hormona e ela aí fará todo o sentido, porque ela tem todo o substrato para atuar. Uma pessoa que esteja bastante inflamada, que não faça uma alimentação boa, que abuso das bebidas alcoólicas, que não durma, eu apenas estou a tapar algo que não vai surtir assim tão bom efeito. Daí, algumas mulheres sobre reposição hormonal se queixam, mas eu não me sinto bem, realmente diminui aqui e ali, mas o resto está tudo igual. E às vezes a culpa não é das hormonas, a culpa não é bem culpa. Nós temos que dar as melhores condições para que tudo o que introduzirmos no nosso corpo surta um efeito. E não é um caminho fácil, porque é preciso ter sacrifício, não é? Temos que ter o sacrifício. Queremos nos mexer mais, andar mais, comer melhor. Por diversas circunstâncias pode haver compulsão alimentar, má nutrição, má ingesta, tudo bem. Mas teremos que fazer mesmo um sacrifício, porque uma perda de peso não vai ocorrer só com comprimidos ou com injeções. E se ocorrer é por um curto prazo. Portanto, claro, sim, que olhemos para, exato, que olhemos para esta medicina de uma forma longínqua. Portanto, e engraçado que nestes pilares, há um aqui que não, eu não consigo, não é um pilar, mas que é muito importante, que é a maneira como nós socializamos com os nossos pares, com os nossos amigos e com as pessoas. Cada vez mais, como em algumas ilhas japonesas, o conceito de comunidade, de amizade, convívio, não é? Convívio. Isto não há em comprimidos. A alegria de estarmos uns para os outros, de ajudarmos as outras pessoas, isto também ajuda em grande parte ao nosso ânimo e à vontade de queremos estar motivados para uma mudança de estilo de vida e que a vida não pode ser só acordar e trabalhar, chegar a casa e dormir, não é? Temos que fazer mais pela nossa vida. Claro, nós somos um ser com várias dimensões, não é? E temos que dar atenção a todas elas, não é? E a vida profissional é só uma das esferas da nossa dinâmica como pessoas aqui na Terra. E convém cuidarmos de todas as outras da nossa saúde, não é? Porque se nós não estivermos bem, acredito que existe um certo desprezo até em relação a cuidarmos
das horas que dormirmos, de termos uma rotina de exercício semanal ou diária, para quem consegue implementar. Parece que, de alguma forma, tudo isso é visto de forma secundária, não é? E, na minha perspectiva, deveria ser o pilar base para conseguirmos produzir e estarmos bem profissionalmente, não é? Porque só assim conseguimos dar o nosso melhor. Exato, quando nós estamos bem internamente e a nossa psique, portanto, o nosso estado de humor é muito importante, porque qualquer flor que seja regada começa a brilhar, não é? E nós também somos iguais. Quando nós estamos bem, não é preciso grandes maquilhagens, grandes roupas. Quando uma pessoa está bem, isso transparece. E quando isso transparece, a pessoa nota-se, a pessoa anda mais feliz. E é muito bom. Algo que não é muito positivo em nós é a desmotivação. O sentimento de desmotivação é não ter motivos para algo é bastante castrador, não é? É bastante castrador. E nós teremos que ser grandes inventores, grandes criativos de como queremos que cada dia seja. E se é preciso fazer um esforço, claro que sim. Muitas vezes as pessoas não acordam com o ânimo diariamente do melhor nível, mas isso é ótimo porque nós somos seres humanos, mas teremos que ser criativos na maneira como nos impulsionamos, sem bengalas, nós não podemos ir buscar todas as bengalas ao nosso lado para nos suportar na nossa caminhada, porque a nossa caminhada é muito individual, é muito nossa. Há quem precise numa fase inicial, mas depois que a progrida, porque isso é uma coisa muito importante, sabermos estarmos bem connosco, aceitarmos a condição de que o ser é individual, não é? Cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua maneira de estar na vida, tem o seu tempo, nós não podemos comparar-nos, porque a maneira como uma pessoa vai reagir a uma situação pode ser totalmente da outra e vão encontrar-se as duas no mesmo caminho, com percursos diferentes, certo? Sem dúvida. A minha próxima questão é no sentido de quais é que são os sinais alerta mais comuns para o desequilíbrio hormonal? Quando é que as pessoas podem perceber que se calhar precisam de um certo acompanhamento e que existe aqui um certo desequilíbrio? Muito bem. As primeiras queixas que são nítidas na fase de uma mulher, que começa ali entre os 30, 35 anos, começa a haver uma flutuação do humor, a irritabilidade, a energia, o ganho de peso desproporcional, limitações, começam a surgir dores articulares aqui e acolá, de uma forma mais física, alterações no ciclo menstrual que começam a ser muito mais abundantes, o sono é algo que nós notamos perfeitamente bem, não é? Começamos a dormir um sono mais interrupto, a uma hora mais comum, começam a surgir algumas queixas de calores inespecíficos, umas transpirações, às vezes simulam alguns afrontamentos e apenas estamos mais em dominância estrogénica. A primeira hormona que nós perdemos já desde cedo, e depende da patologia que a mulher tenha, portanto, mulheres com patologia da tiroide vão ter aí uma maior prevalência de declínio da progesterona, e a progesterona é uma hormona que é sedativa, tranquilizante, diurética, portanto, é uma fase em que a mulher começa a surgir com os papos, os braços começam a inchar, os fluxos menstruais a aumentar, irritadiça, não é? As pessoas ao lado dizem, bem, tu agora explodes por tudo e por nada, um humor muito, muito variável. E a mulher disse, mas eu não era assim, eu era uma pessoa tão de bem com a vida e de repente tenho aqui uns maus humores. Mas principalmente o que eu constato muito no meu dia-a-dia é a irritabilidade, a alteração do sono, a alteração do peso,
Nesta fase a mulher está tão ocupada com tanta coisa, os filhos, a carreira, a família, e isto é tudo ainda por cima é tudo justificação para todos os sintomas que nós vamos ter. Estamos cansadas porque trabalhamos demais, estamos com mau humor porque tiram-nos a paciência, somos altamente solicitadas, não temos tempo para nós. E isto é tudo culpa dos nossos, e é por isso que nós estamos assim. Muitas vezes não é nada disso. Nós temos isto tudo e a acompanhar isto tudo, nós não nos sentimos bem. As mulheres chegam aos seus médicos assistentes e dizem: eu tenho um cansaço, uma fadiga que não é normal. Claro que sim, a senhora trabalha imenso. Eu disse: está bem, mas eu não me sinto bem. Se formos fazer umas análises, a mulher vem com uma ferritina baixinha, com uma anemia, com uma homocisteína elevada, com estrogénios elevados, isto numa fase ainda de dominância estrogénica, porque cai a progesterona. Não dorme, se não dorme não recupera, de manhã vem cansada, e depois, se não houver nenhum fator familiar que tenham, ou que possa transmitir-se aos seus descendentes, podem surgir casos de hipotiroidismo, perturbações psiquiátricas, depressões, baixa autoestima, a fadiga é de tal maneira que se confunde com todos os sintomas, todas as pessoas têm os mesmos sintomas e os diagnósticos às vezes não são fáceis de serem feitos. Muito bem. Outra questão é, normalmente, a partir do momento que as pessoas são mães e numa fase mais de 40, 50, existe aqui um certo baixar na libido. Gostaria de perceber quais é que são as estratégias que as mulheres podem ter para contornarem aqui esta situação. Muito bem. A baixa da libido, portanto, é multifatorial. O nosso cérebro está conectado integralmente ao nosso corpo. Portanto, a baixa de libido não se reduz apenas ao aparelho genital. Portanto, não há uma apetência para uma aproximação, para um relacionamento mais íntimo. A mulher sente-se cansada, está fatigada, mas, como vos disse, são fatores são multifatoriais. As relações, ao longo do tempo, perdem muitas vezes o seu dinamismo. A mulher, grande parte das vezes, está cansada, fatigada e não tem tempo para si. É extremamente solicitada. Com a baixa da progesterona, do estrogênio, da testosterona, com o aumento do peso, a baixa da autoestima, há quase como um corte do seu eixo cérebro, parte inferior. E, portanto, nestas fases em que começam a surgir estas queixas, que são muito comuns, eu julgo que não será só algo extremamente químico. Dentro do processo da perimenopausa surgem fatores como a secura vaginal, as infecções urinárias, o não desejo de um coito não é algo que para algumas mulheres numa fase de tanta transição seja relevante esta harmonia com o parceiro. As relações com os seus parceiros também se modificaram. A presença dos filhos num casal, a falta de tempo do casal também acaba por surgir, não é? E se for só a contar com o aspecto da mulher, a mulher em climatério com uma perda em grande das suas hormonas, surgem logo estas queixas, falta de líbido. Mas atenção, a falta de líbido não surge só nas mulheres, os homens também cada vez mais o têm. E aqui vou tocar num assunto muito importante, a ansiedade e a depressão. A ansiedade extrema que ocorre em grande parte de nós modifica muito o nosso desejo, o nosso líbido. Condiciona. E nestas fases em que nós estamos a passar por esta transição hormonal, é aqui que os pilares fazem sentido, porque o exercício físico vai ajudar a ter uma mente mais sã, menos ansiosa, mais produtiva, mais bem disposta, com mais vontade de
brilhar e ter brilho em todas as partes da sua vida, da sua carreira. Portanto, a mulher será uma boa profissional, vai se sentir bem consigo própria, com o seu corpo, e também aí, esta parte de estar bem em tudo, também se dará com o seu companheiro, com a sua parceria. Portanto, se tudo está bem na minha vida, eu também terei que fazer algo para que nesta parte, que é muito íntima, é muito cada casal, também aí se faça um esforço para que seja bom para todos nós, mas principalmente para nós, porque é algo também, a intimidade traz mais endorfina, traz mais alegria, mais sonhos tranquilos, mas também com uma grande comunicação, não é? É muito importante a comunicação. Sim, sim. E a grande parte, Diga. a libido pode ter mesmo também fatores muito, muito físicos, não é? Um coito doloroso, uma secura vaginal, um declínio de estrogénios que provocam, em quase todas as mulheres, uma falta de líbido. E aí é um sinal também para terem atenção. Há ciclos da vida que são transitórios. Algo que perdure durante muito tempo, sim, devemos investigar e saber quais são as causas que levaram a que tenhamos chegado a este ponto em que houve uma falta de líbido. O que é muito tempo para si? No caso, a doutora disse, algo que dure muito tempo, o que é que poderá ser uma fase transitória ou já considerado muito tempo? Ok. O tempo depende muito de cada mulher, como ela é e como ela é em termos de relação. Cada relacionamento tem as suas rotinas, os seus tempos. As suas frequências. Quando elas começam-se a espaçar, a aumentar e chega a um ponto em que é falado por um lado e pelo outro, em que, bem, as coisas estão-se a alterar, quando aí é um sinal de alerta. Portanto, o casal deve falar entre si e perguntar porquê que já não temos a mesma frequência que tínhamos, o que é que se passa, então, qual o objetivo nesta fase? Queremos relações satisfatórias, prazerosas, ou queremos algo que era comum só mais de um lado? Portanto, a parceria fala em conjunto, não é? Nós não poderemos só satisfazer a outra pessoa, temos que nos satisfazer também a nós, e portanto aqui o conceito de parceria é muito importante. O tempo é a frequência que cada casal tinha, se o deseja manter assim, se neste patamar é satisfatório, tudo bem. Se incomoda, há que ser falado. E as pessoas sabem, e as pessoas sabem e falam sobre isso, e é algo que preocupa bastante, claro que sim. A intimidade é muito importante numa relação. Numa relação a dois é muito importante a intimidade. Sim. Senão seremos só amigos. Exato. E os amigos são diferentes dos companheiros. Exatamente. Sim, no fundo é o equilíbrio aqui entre as várias esferas da nossa vida, seja pessoal, não é? Familiar, com o companheiro, profissional, pronto. Temos aqui as várias bolas que temos que equilibrar. Gostaria de lhe perguntar quais é que são assim os mitos mais comuns sobre o anti-envelhecimento e saúde hormonal. Não sei se existem ou se gostaria de ouvir feedback em relação a isto. Eu às vezes ouço com cortes. Ai, peço desculpa. Mitos mais comuns em relação ao anti-envelhecimento e saúde hormonal. Os mitos, existem tantos mitos. Bem, se todas as pessoas devem. Um dos mitos é as hormonas provocam cancro, não é? E então teremos que avaliar sempre a história familiar, não é? A história familiar de cada pessoa que queira fazer a administração hormonal. Eu privilegio muitas hormonas bioidênticas, porque são hormonas que têm menos efeitos adversos. Na fase em que a mulher entra em pré-menopausa, o próprio
declínio hormonal acarreta na mulher maior predisposição para doença cardíaca, doença óssea, demência, depressão e patologias oncológicas. E o mais interessante disto tudo é que há mais de 20, 30 ou 40 anos atrás, as avós, os bisavós nunca fizeram hormonas e tiveram câncer da mama. As mulheres passaram de uma fase da adolescência até a fase em que decidiram não ter mais filhos a fazer pílulas sintéticas. Todo este terreno, ao longo de 20, 30, 40 anos, foi um terreno suscetível para a patologia oncológica. Portanto, as hormonas não são assim tão más. As hormonas têm que ser indicadas. Agora, se olharmos para trás, a mulher passou uma vida inteira sobre reposição hormonal, não é? Fez uma pílula que bloqueou o eixo hormonal, esteve tão em risco e tanto em risco de uma predisposição oncológica. Outro mito, os tumores não vêm das hormonas, somente os tumores vêm de uma má alimentação. Falamos do cancro do cólon do intestino, não é? O cancro do cólon, que é um cancro muito comum, que é primordialmente que acontece principalmente pela alimentação, não é? Muitos alimentos processados. Temos cancros provocados por hábitos tóxicos, não é? Álcool, tabaco, temos más estilos de vida. Tudo isto condiciona a patologia oncológica. E, portanto, a partir do momento que a mulher é bem avaliada, que é rastreada, com mamografia, com análises, e está tudo bem, a mulher está em maior proteção sobre uma modulação hormonal do que a não fazer nada. Porque na balança, o medo de não ter um cancro da mama a favor de não ter uma demência, não ter uma depressão, não ter uma patologia cardíaca, nós ficamos com 30% maior risco de doenças cardiovasculares que os homens, acidentes, eventos cerebrovasculares, obesidade, osteoporose, que também leva à morte. Portanto, há um grande mito aqui que surgiu de um estudo que foi feito. Esse estudo já foi recentemente falado como um estudo que não teve prevalência, que foi um estudo feito há muitos anos atrás com umas hormonas provenientes de um animal e nesse pequeno estudo com poucas pessoas surgiram cânceres da mama e desde o momento que surgiu esse estudo toda a classe médica deixou de fazer hormonas por causa do risco de câncer da mama. A mulher que está sobre reposição hormonal, modulação hormonal, é uma mulher mais bem vigiada do que a mulher que não o faz. Porque a mulher que está sobre hormonas, anualmente faz mamografias, análises, muda o estilo de vida. Aqui é muito importante, muda o estilo de vida e melhora qualquer condição que possa ser menos positiva. Boa. Sim, obrigada pelo esclarecimento. Aqui, antes de terminarmos, gostaria de perguntar se recomenda algum livro sobre medicina anti-envelhecimento para quem quer saber um bocadinho mais sobre este assunto. Muito bem. Olha, eu tenho o prazer de ter muitos colegas, já vamos tendo alguns em Portugal e que falam muito desta medicina, que explicam bem. Existem vários livros, eu compro todos os livros dos meus colegas, compro e leio, porque acho que a honra que me dão a mim de proporcionar um livro para as pessoas, não é? Para toda a população é ótimo. Estão mesmo a transmitir conhecimento. Existem vários colegas que já escreveram livros e que estão muito bem feitos e que podem procurar nas livrarias que existem. Existem... O tema da longevidade surge sempre e da modulação hormonal. Existem colegas, eu não me importo de mencionar o nome deles. Há o livro da doutora Andréa Almeida, que está um livro muito bem explicado para as mulheres. Há um livro da doutora Ivone Mirpuri que fala muito bem das hormonas. Há um livro do doutor Manuel Pinto Coelho, vários, que expõem todos os temas do sistema imunitário.
Já há livros de nutricionistas que também falam muito bem desta parte da tiroide. Então, atenção que a tiroide é um livro que se fala muito. Há livros sobre a maternidade e a nutrição na maternidade. Existem livros também muito importantes no campo da espiritualidade. É muito importante não nos esquecemos dessa parte do ser humano, da espiritualidade, da meditação, da yoga, do mindfulness, da psicologia. Há um médico, que é o Dr. Brian Weiss, que fala muito bem das nossas emoções. Temos que saber cada vez mais conhecermos, termos consciência de quem somos, termos presença de espírito e estarmos presentes no dia a dia, não é amanhã que vai ser melhor ou depois da manhã. Nas redes sociais existem vários profissionais que não são só médicos que falam muito disto. Aqui este Instagram também tem coisas magníficas que também eu tenho lido, que gosto muito, não é? Não é? Porque todos nós, eu gosto particularmente da tiroide e gosto da menopausa. E quando falo para as pessoas, e na minha rede profissional, não falo para médicos. Também tem conteúdo, todos nós lemos, mas falo muito para todas as pessoas que queiram aprender um pouco e de uma maneira simples e que chegue. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas estão informadas. Sabe qual é o maior grande tabu que eu tenho encontrado? O grande tabu é menopausa. Que tabu! Que tabu! Há pouco tempo saí numa revista, várias atrizes, Michelle Obama, Angelina Jolie, cada vez mais, várias atrizes estão a falar da menopausa e o quanto que entre elas ninguém falava e que procuraram ajuda e que nenhum médico as ajudou. Isto é recente. Isto é recente. As figuras públicas estão a assumir, as mulheres, que o quanto é penoso passar por uma fase destas e não ter apoio. E principalmente um apoio que é tão importante entre nós mulheres, que é alguém chegar ao pé da outra e dizer assim: eu estou com calores e afrontamentos e, eu não sei o que é isso, nunca passei por... a mim passou mal de leve, nem senti nada, isto para mim... a mim não foi nada, eu não... Não tenham medo de falar entre nós. Todas as mulheres vão ter sintomas, mais fortes, mais fracos. Eu tive aqui uma paciente muito interessante que vinha, não sei se era pré-menopausa ou já não me recordo, e que me diz assim numa segunda consulta: olha, sabe que mais? Uma amiga minha estava a falar com ela e apercebi-me que ela estava diferente e com uma irritabilidade. Eu disse logo: olha, tem cuidado, tu deves estar a entrar em menopausa, está na altura de ires cuidar de ti. E isto é ótimo, que é não termos problemas de falarmos, porque não é mau, a mulher não fica... A mulher não deixa de ser feminina, a mulher perde a capacidade de ser fértil, certo? Mas a mulher não fica castrada, não deixamos de ser quem somos, apenas será uma fase muito transitória, que se bem cuidada, ela é ultrapassada ao fim de 2, 3 anos e depois as mulheres dos 55, 58, muito bem modeladas, estão ótimas. Uma fase crítica para nós, uma fase crítica são os 40. 40, 45, atenção, ouçam bem o vosso corpo. Os meninos, os bebés, as crianças estão a crescer e nós não nos damos conta que estamos a passar por já uma transição e que estamos a associar a outras condições. E não tenham medo de falar com alguém, de expor a situação. A secura vaginal pode aparecer numa fase de stress aos 20, aos 30, aos 40 e uma mulher não está em menopausa. É um stress tal. A pandemia acarretou nas mulheres um desgaste imenso. Mulher estressada não produz hormonas. Essa não produção antes da menopausa pode ser apenas um episódio que há mesmo um declínio de hormonas. E nós podemos ajudar nesta fase e a mulher volta novamente a produzir. Porque o stress crónico, que é uma condição em que vivemos atualmente,
pode mesmo roubar-nos, chama-se o é o steal hormonas, portanto, começamos mesmo a roubar as nossas hormonas, a custo de quem? Da suprarrenal, que vai produzir muito cortisol, e produz cortisol. O cortisol chega a uma parte em que já não é mais produzido, decai. Quando cai o cortisol, um dos sintomas é, eu de manhã quero me levantar e não consigo. E depois o diagnóstico é uma depressão e vamos tomar antidepressivos. Quando muitas vezes temos é que nutrir a suprarrenal, darmos vários suplementos, carnitina, ribose, magnésio, coenzima Q10, ômegas. O cérebro precisa muito de ômegas, probióticos. É quase fundamental diariamente fazer pelo menos ômegas, coenzima Q10, magnésio, um antioxidante como o selênio, e verificar se a energia está tão baixa, se cai o cabelo, se precisam de ferro. Porque a mulher que menstrua, e numa fase em que vai ter ciclos mais abundantes, cada mês a perder a quantidade de sangue que perde, nessa fase em que tem hemorragia, deverá fazer um ferro oral. Pode ser em forma de comprimido, em forma de frasco ou endovenoso. Ele surge. Os sintomas podem surgir com queda de cabelo, não é? Uma palidez nas mucosas, uma fadiga extrema, uma necessidade exuberante de consumir cafeína para ter cada vez mais cafeína, e não é por aí, porque a cafeína em excesso provoca aumento da adrenalina, e nós precisamos mesmo é de coenzima Q10. Essa é que vai nutrir a mitocôndria para dar energia celular. Muito bem. Quem quiser ser vista por si e poder aceder aos seus serviços, doutora Sandra, onde é que a podemos encontrar? De que forma? Ok. Eu trabalho em Lisboa, também faço consultas online. O acesso à minha consulta é feito através da clínica onde que também que também faço parte desta clínica, que é a Art Beauty Clinic, e que tem um site, e que tem no Instagram, está lá Art Beauty Clinic, ou através também aqui do meu Instagram, e que eu direciono para a minha assistente para o marcar. Portanto, é através destes contactos, estão na página, e através daí podem pedir. Mas algo muito importante que eu peço sempre, muitas vezes as pessoas procuram e dizem-me assim, mas eu nem sei bem para o que venho. Eu acho que nunca é assim, eu acho que todas nós sabemos para que vimos. A minha página é uma página que está muito acessível, leiam os conteúdos todos. Está tudo lá, não é uma área, não é uma consulta inacessível. Realmente há um tempo de espera, mas a cada distância há sempre uma chamada para entrar. Está bem? Escrevam num livro tudo o que não está a acontecer. O síndrome do pensamento acelerado está em todos nós. Portanto, ao fim do dia, escrever no dia seguinte tudo o que eu vou fazer. E no outro dia, quando nós acordarmos, nós temos o nosso dia processado e o dia flui. E nós, principalmente, poupamos energia ao nosso cérebro. Comer. Se conseguirem ter um nutricionista, ótimo, é uma mais-valia, porque é para o excesso e para o mínimo. Há pessoas que precisam de alterar os hábitos para menos quantidades e há pessoas que precisam de comer mais. Porque as mulheres que trabalham, a mulher em menopausa, é uma mulher que precisa de alimentar-se. Porque ela não tem energia. E quando não tem energia, o nosso corpo vai conservar. E conserva em forma de gordura. Então aí dizemos, mas eu não como nada e estou cada vez mais forte. Pois, tem que comer talvez um pouco mais, mas não pode ser qualquer coisa. Só tem que saber nutrir. Dar tempo. Nós temos que ter tempo para nós. Não tenho tempo. Antes de entrar em casa, dê uma volta à casa. Vão 100 metros para lá, 100 metros para cá e entrem na sua casa. E dentro de casa, os filhos têm que saber que os pais também estão cansados e que os pais também precisam de tempo e é muito importante sabermos falar com eles e dizermos mesmo, já dei o meu carinho, falei contigo, agora preciso do meu tempo e está tudo certo. E noutra maior disponibilidade teremos por 15 minutos
a chegada de uma casa é ótimo. Eles precisam disso. A partir daí, deixamos o ambiente da casa fluir. Amanhã e o fim do dia são importantes. E cada um de nós que se sinta, não se sinta mal por não estar nas melhores condições. Porque, como eu costumo dizer, se vocês estão cansados, aos meus filhos, se vocês estão cansados e fazem birras, eu também estou cansada. Perguntam-me sempre, oh mãe, o teu trabalho correu bem? Estás cansada? Sim, estou, mas correu bem. Mas eu também estou cansada e, portanto, hoje eu vou dar um beijinho, vocês vão dormir, porque a mãe também vai descansar. Eles têm que saber que nós somos seres humanos e que temos defeitos e que também fazemos birras. Claro que sim, claro que sim. Sim, e precisamos ter o nosso tempo de autocuidado, que eu acho que é às vezes também super valorizado e é algo que eu promovo imenso, é encontrarmos, se não der para ser todos os dias, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 15 a 20 minutos para conseguirmos estar connosco mesmos e cuidarmos de nós, seja numa caminhada ou ir até ao ginásio ou uma pequena meditação, ou às vezes basta tipo, ouvir um podcast ou uma música que nos faz bem, porque é o tempo Sim, que sim. nós conseguimos até energizar, não é? Tipo, conseguimos saber, ok, eu tenho este tempo para mim, à parte do trabalho, à parte dos filhos, à parte de tudo, estou aqui uns minutinhos e isso dá Eu logo vou. combustível Olha, para os e, dias seguintes. claro, e vejam só que esse tempo que tira, eu tiro o tempo das 8 às 9 da manhã para a minha ginástica, pelo menos 2 vezes por semana. E apercebi-me que é um tempo em que não tenho o telemóvel comigo e que estou concentrada em mim e no meu exercício. Há pessoas que de manhã vão correr das 15 a 6 horas do seu dia, aquele tempo é só seu. Seja lá a fazer o quê? Até uma ida a um cabeleireiro. Eu gostava de falar aqui de um assunto muito importante. Nós já tínhamos falado sobre isso e gostava muito de falar. Era uma mensagem que eu queria Claro, deixar, porque acho que tem relevância para nós, também daquilo que já falamos, do conteúdo que se fala também da maternidade e dar aqui uma chega muito importante. E hoje não queria deixar passar isto. Às futuras mães, às, às mães que estão quase a ter os seus bebés e às que acabaram de ter os seus bebés, não se esqueçam de algo muito importante. Esta fase é uma fase da gravidez que pode acontecer de uma forma muito serena, plena, mas em grandes mulheres, grande parte das mulheres, é uma fase de grande ansiedade, de uma preocupação, de um bem-estar, que durante toda a gravidez a mulher cuida-se para o seu bebê. E então, quando este bebê nasce, este bebê torna-se o centro da vida da mulher. E o bebê vai à consulta do pediatra, e o bebê toma banho, e o bebê come, e o bebê. E então, mães recentes, não se esqueçam que se tiveram história anterior de patologia, se durante a gravidez tiveram hipertensão arterial, diabetes, hipotiroidismo, quando acabaram de ter o bebê, as mulheres que são esquecidas. E esqueceram-se que elas também tiveram, e a diabetes gestacional, e também tiveram acompanhamento. Portanto, na altura em que o bebê nasce, o bebê é fundamental e vamos tratar tudo dos nossos bebés. Mas peçam aos vossos companheiros, algum familiar, para não se esqueçam de marcar a minha consulta ao ginecologista, porque eu preciso de saber se eu estou bem ao fim do mês. Não se esqueçam de ir aos médicos assistentes que seguiram. Que a mulher que teve diabetes gestacional é um período em que cuida tão bem de si e depois, após o nascimento da criança, a diabetes pode reverter. Mas, ao fim de 10 anos sem cuidar dela, pode voltar a surgir a verdadeira diabetes. Portanto, nós temos uma oportunidade de quase 10 anos de proteger a mulher para o não evento de uma diabetes. É fundamental a cada consulta do pediatra, a consulta do endocrinologista, do internista, do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista. Não se esqueçam de vós. Isto é algo que nos acontece a todas nós. E é um assunto muito importante que tem a ver com a depressão ou o baby blue pós-parto.
Nos primeiros 3 meses, 20 a 35% das mulheres podem ter um diagnóstico de depressão major. E há medicação que é feita pelos especialistas e que não faz mal ao bebê. E há casos em que surgem 18 meses após o nascimento do bebê. Um grande fator que predispõe a este facto é uma ansiedade que começa durante a gravidez. Há um baby blue durante as 3 primeiras semanas e depois desaparece e a mulher vai seguindo tudo bem. Mas estejam atentas a vós, aos vossos sintomas, à irritabilidade, à desmotivação, ao não querer cuidar do bebê, a pensamentos menos positivos e cuidem-se bem, porque é uma fase de muita alegria para a família, de muita alegria para uma mãe, mas que para muitas mães que aparentemente possam estar felizes, o seu interior não é isso que o diz. A mulher tem 2 coisas que num pós-parto e num primeiros 6 meses de bebê lhe é exigido. Portanto, a crítica por uma amiga, por uma tia, por uma mãe e o alto nível de perfeccionismo pelas mulheres para serem grandes mães é algo que pode mascarar sintomas que podem ter um fecho menos positivo. E, portanto, aí arranjem ferramentas para que não é necessário ser extremamente perfeita. Não é necessário que o que foi dito por outra pessoa tenhamos que fazer. Nós temos que ser como nós queremos e temos que, até durante a gravidez, preparar-nos para isto. Eu vou receber um bebê, serei mãe pela primeira vez e vou tentar fazer pelo melhor. Não vou ser a melhor mãe como a outra amiga, como a minha tia, como a minha mãe, como a minha cunhada, como a minha sogra. Porque esses sentimentos todas as mulheres passam por ele. Mas a maneira como vamos vivenciar é muito importante. E também, nesta fase, há declínio de hormonas. Cresce a ocitocina, não é? Nas mulheres que puderem amamentar, e se for esse o desejo da mulher, há um maior nível de ocitocina, mas também não é regra que toda a mulher amamente. Exato. O bebê vai ter que ser suplementado da melhor forma que for possível. E, portanto, a amamentação é ótima, é benéfica, é válida. Para as mulheres que assim o desejem, não são obrigadas todas as mulheres a amamentar. E, portanto, outra fase antes da menopausa é a parte da fertilidade e a parte da maternidade. A maternidade é uma exigência muito grande, é muito importante não se esquecerem de tratarem-se de si mesmo. O ter tempo para tomar banho, o fazer as cestas quando o bebê dorme, durmam, tenham uma alimentação, comecem a tratar do seu corpo, da mesma forma que tratam do vosso bebê, olhem-se para si em imagem e em espelho, cuidem-se também de si, porque é uma fase muito frágil em termos emocionais para uma mulher e que pode, a longo prazo, trazer outras consequências menos positivas. Sem dúvida, essa é mesmo, ainda bem que essa foi a mensagem para terminar, porque é completamente alinhado com aqui o perfil da Woman e com tudo aquilo que eu quero transmitir. A doutora Sandra foi só uma excelente convidada aqui e quero agradecer pelo seu tempo e todo o seu carinho, a mensagem e todo o seu conhecimento. Queria agradecer também às pessoas que estiveram aqui na live a nos ouvir, pelo carinho que deixaram e queria desejar a todos uma excelente semana e um ótimo 2024. Muito obrigada pelo convite, um grande beijinho também, um bom ano, obrigada aos corações que têm passado aqui, tem muitos corações, porque é assim que nós queremos esta mensagem de amor, de partilha entre nós, nunca negamos uma ajuda. Fazer o bem é ótimo, não é realmente altruísmo, porque quando nós ajudamos o próximo, nós nos sentimos bem e, portanto, é algo muito bom. Façamos isto todas por nós mulheres que sejamos muito amigas e companheiras de nós próprias, porque somos realmente seres maravilhosos. Acho que a mulher tem uma essência magnífica e juntas somos melhores, seguimos bem e somos mais felizes. Sim. E é isso que importa, sermos mesmo felizes dentro da nossa condição de vida, que não precisa de ser a perfeição.
Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada Obrigada. pelo convite. Obrigada pela tua Beijo. mensagem. Foi super ótimo estar aqui consigo. Foi incrível. Ainda fiquei a admirá-la mais. Obrigada. 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 Bom ano, bom ano. Bom ano. Adeus. Adeus, obrigada.